falando especificamente de recrutamento, eu queria que você contasse um pouco ao longo da tua trajetória profissional o que você encontrou de vontade dos líderes com quem você trabalhou, assim, né? Com quem, a quem você estava ali aconselhando, dando a sua consultoria, para encontrar essas pessoas, né? Há, por exemplo, um discurso sobre a falta de preparo de pessoas negras, por exemplo, para chegarem e estarem nesses postos. Como é que você vê isso hoje? E eu vou ser muito sincera com você. Existe interesse das pessoas em mudar essa realidade homogênea dos espaços de trabalho? Ou essa é uma preocupação ainda muito estética? Eu fico sempre com essas perguntas, assim. E aí, por convicção ou por pressão, os movimentos estão acontecendo. E às vezes é difícil a gente conseguir entender. Mas como a gente está vendo que esses movimentos estão muito lentos, né? Ainda há muita luta para a gente poder mudar essas realidades. Então, tem um grupo, tem uma parcela que sim, né, ainda tem uma preocupação estética, quer ficar bem na foto, e aí é aquela história de recruta um, né? Agora a gente já tem aqui uma pessoa para colocar na foto e tá tudo resolvido. Agora, lideranças corajosas, com coragem efetivamente de olhar para essa questão e de intencionalmente fazer essa mudança, a gente também tem algumas, porque dá trabalho. Porque a gente tem que romper alguns mitos de, por exemplo, a gente abre as vagas e as pessoas não aparecem. Normalmente, algumas lideranças param nesse primeiro ponto. A vaga está aberta e as pessoas não aparecem. Esse é um problema do governo, esse é um problema da educação, e faz uma exteriorização dessas responsabilidades. E aí a gente precisa se perguntar, como é que a gente está anunciando essas vagas? Onde a gente está anunciando essas vagas? Onde a gente está buscando essas pessoas? Porque se os ambientes também são muito homogêneos, essas bolhas onde as informações circulam, onde as recomendações circulam, onde as indicações circulam, também são bolhas muito homogêneas. Então, a gente precisa intencionalmente ir em busca dessas pessoas. Aí eu vou contar para você um desafio que a gente estava lá na TOTOC de ampliar o número de pessoas negras para o nosso quadro de funcionários. Aí lá em 2018, lá no início de 2018, a gente tem escritórios, né, pelo país, são 4 escritórios pelo país, mas a gente foi para Salvador, a cidade mais preta do Brasil. A gente não tem escritórios lá, mas a gente se conectou com instituições e grupos que já trabalham com as questões de negritude na cidade. A gente preparou um evento em que as pessoas que estavam lá falando sobre tecnologia, né, sobre inteligências artificiais, eram todas pessoas negras, num evento que parecia um Wakanda, assim, exatamente porque as pessoas, isso tudo antes de fazer o recrutamento, né? Então, as pessoas que participaram da plateia, as pessoas negras que estavam ali, se sentiram seguras para fazer pergunta, né? Se viram ali, eu falo, olha só, se projetar, a gente não pode sonhar com aquilo que a gente não vê, né? E quantas vezes a gente vê pessoas negras falando sobre tecnologia, né? Então, todo um cuidado e uma estratégia, e foi tão interessante assim, e ouvir as histórias durante as entrevistas, porque a gente também preparou todo um hiring team só de pessoas negras, e com uma preparação para que a gente pudesse acessar histórias, competências, ao invés da gente ficar com os preconceitos, né, com os nossos preconceitos ali na frente. E as pessoas que foram entrevistadas, elas falaram, muitas delas, olha, eu não preciso nem passar nesse processo, mas a experiência de pela primeira vez, né, não ver que a minha cor chegou primeiro, por exemplo, antes da minha competência, ser entrevistada por uma pessoa que é também uma pessoa negra, já valeu essa participação.
Então, a gente pode se perguntar assim, ó, quem está acompanhando a gente aqui, quantas vezes, né, você foi entrevistada por uma pessoa negra, por exemplo? E isso vai mostrando para a gente que essa intencionalidade, ela requer também esse cuidado em todas as etapas. Todos os processos para pessoas negras precisam ser feitos somente por pessoas negras? Não, mas a gente precisa garantir que todas as pessoas envolvidas e que todas as etapas a gente está cuidando para que, de fato, a gente vá tirando as barreiras de exclusão. Então, eu falo que não é sobre baixar a régua, é sobre tirar as barreiras que impedem as pessoas de chegar. Isso dá trabalho? Isso dá trabalho. Isso precisa de coragem para bancar esses movimentos, precisa de coragem e de lideranças corajosas, e o mundo precisa urgentemente de lideranças corajosas para que a gente possa construir outras histórias, né? Para que a gente possa ter esses espaços que são mais plurais e que são mais diversos. Então, eu fico na esperança. Coragem é uma palavra que eu gosto muito, né? Tenho tatuado no corpo e levo para mim. Eu acho que é muito bonito, porque coragem é ação, não é sobre intenção. Eu tenho intenção de ser corajoso, não. Coragem é ação no presente e esperança, assim, que é essa conexão de que cada movimento importa e as lideranças corajosas, né, que com essa coragem tomarem a responsabilidade de que tem sempre uma mudança que a sua caneta alcança e usar essas canetas para fazer essas mudanças necessárias, essas são as lideranças que estão construindo futuros mais plurais e mais diversos, né? E o restante vai ficar por trás.